Boa noite, tudo bem com vocês? A aula de hoje vou falar sobre a dietoterapia. Nós já falamos sobre os alimentos, já falamos sobre a nutrição e os alimentos e as fases da vida. E hoje a gente vai falar sobre dietoterapia. A dietoterapia é muito utilizada quando vamos montar um cardápio, quando vamos montar uma dieta para um paciente. Essa dieta precisa ser uma dieta específica para cada caso. Vocês vão observar isso geralmente nos hospitais, no mapa, quando a nutricionista organiza associada ao quadro clínico de cada paciente. Como é que esse paciente vai estar e as exigências de acordo com os parâmetros que vai ter em cada prontuário. Sabemos que cada dieta precisa ser individualizada. Por que, professora, individualizada? Individualizada porque o indivíduo vai estar sendo assistido, mas o quadro clínico não significa dizer que vai ser o mesmo para cada paciente. Tem quadro clínico que tem lá diagnóstico clínico, hipertensão, diabetes e dificuldade de engolir, um exemplo. Já tem outros que já tem assim, hipertensão e doença renal crônica ou doença renal aguda. Aí já tem outro paciente que só tem diabetes. Tem outro paciente lá no prontuário que já tem problemas respiratórios. Então, cada paciente vai ter ali uma dieta para ser administrada nos horários, né? Que a gente, lembrando que as refeições precisam ser feitas de 3 em 3 horas. O café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a ceia. E vocês vão observar muito essa constância, esse fluxo da dietoterapia quando estiver no trabalho mesmo, na prática clínica. Então, dietoterapia é o tratamento do paciente através da ingestão de alimentos ajustados às exigências específicas de cada caso, como eu expliquei agora. Em relação aos componentes nutritivos, valor calórico, quantidade, apresentação e consistência dos alimentos na dieta. A gente já trabalhou isso aqui, não foi? O valor calórico, vocês já sabem o que é o valor calórico dos alimentos. Vocês já sabem também identificar a quantidade. Tem pacientes que, principalmente os pacientes que estão assistidos, que estão com doenças crônicas, eles precisam dosar a quantidade dessa refeição, dessa alimentação. A apresentação também, como vai ser a apresentação dessa dieta para o paciente? Será que a gente vai precisar motivar? Tem alguns que não precisam, mas já tem outros que precisam ser motivados. E a consistência dos alimentos? A consistência também a gente já trabalhou, eu já falei com vocês, né? Que a consistência vai depender muito da mastigação. Se o paciente tem dificuldade de engolir, vai ser uma dieta mais o quê? Mais líquida. Se o paciente fez uma cirurgia, está com poucas horas ainda em observação, vai ser uma dieta líquida. Depois vai evoluindo para pastosa, vai a depender de cada caso, a depender de cada cirurgia, a depender também se o paciente vai ter dentes para mastigar. Tem alguns idosos que não conseguem mastigar os alimentos, então esses alimentos vai precisar ser uma dieta de consistência pastosa, né? Aí como é, professora, consistência pastosa? É o que? O feijão batido, é o frango bem desfiado, com temperinho, mas porém desfiado, a comida bem pastosinha para que eles consigam comer, tipo sopa, né? Mas assim, sopa toda triturada, sem pedacinhos de macarrão, sem pedacinhos de verduras, certo? É aplicada nas áreas das enfermidades agudas ou crônicas, então, tanto faz
o mesmo procedimento, se o paciente estiver em estado mais grave ou menos grave. Transmissíveis ou não na clínica cirúrgica e no preparo para exames. Se o paciente vai fazer um exame no dia seguinte, ele precisa de jejum de 12 horas e ele não está em casa, ele está no hospital. Então, quem vai controlar isso é quem? A nutrição juntamente com a enfermagem. Por quê? Porque se o paciente vai fazer um exame, esse paciente precisa comer até que horário? Até 19 horas, até 17 horas, então precisa estar sabendo qual é a dieta zero naquele dia. Então, naquele dia o paciente não vai tomar não vai fazer a ceia naquele horário. Então, tudo isso precisa estar ajustadinho no mapa. As finalidades. Quais são as finalidades da dietoterapia? A dietoterapia tem muitas funções. Uma delas é curar o paciente, prevenir as alterações da nutrição, restabelecer as condições de nutrição quando se encontram alteradas. De acordo com o valor nutritivo, a dieta normal ou geral geralmente é usada quando o paciente pode receber qualquer tipo de alimento. Se o paciente tá bem no hospital, tá tranquilo, então a dieta que enviar para ele, se for suco de manga, ou se for suco de goiaba, ou se for suco de laranja, ele vai tomar. Se for um pão francês à noite, na janta, ele vai comer. Então, esse paciente é um paciente sem restrições. Como exemplo, é normal em calorias e nutrientes. Então, essa dieta vai ser uma dieta equilibrada, que vai ter quantidade de calorias e vai ter quantidade de nutrientes ali presentes. A dieta carente apresenta taxa de nutrientes e calorias abaixo dos padrões normais. Um exemplo, a dieta hipocalórica, que é uma dieta que precisa o quê? Ter abaixo, ela está geralmente abaixo do valor normal de calorias. Então, já chama o quê? Hipo, está abaixo, né? Dieta com poucas calorias. Uma dieta excessiva apresenta taxa de nutrientes e calorias acima dos padrões normais. Como exemplo, uma dieta hiperproteica. Um paciente desnutrido precisa o quê? De uma dieta hiperproteica naquela alimentação. A superalimentação, usada para indivíduos desnutridos ou que necessitem de um considerável aumento no valor calórico da dieta. A dieta hiperproteica. O que quer dizer hiperproteica? É uma dieta com elevada taxa de proteínas, indicada em qualquer situação onde ocorra o aumento das necessidades de proteínas. Como exemplo, no pós-operatório, para as doenças infecciosas, doenças crônicas, que o paciente está muito magro, muito debilitado, precisa de uma dieta hiperproteica. Uma dieta hipercalórica é uma dieta com valor calórico total acima de 3.000 calorias diárias e é indicada nos casos de anorexia severa. Então, a pessoa está muito magra, com baixas taxas de nutrientes, que vocês já sabem, né, que a gente já estudou o que são os nutrientes. Esse paciente vai precisar de uma dieta hipercalórica. E a dieta hiperglicídica é uma dieta com taxa elevada de carboidratos. Vocês também já sabem o que são carboidratos, que eu já expliquei. É usada em situações que exijam taxas de glicídios abaixo dos padrões de normalidade. E essas taxas de carboidratos precisamos ter cuidado, porque as pessoas que têm obesidade mesmo, tem que ter cuidado, não pode exceder a taxa de carboidratos. A dieta hipoproteica é uma dieta com taxa reduzida de proteínas, indicada para evitar a progressão de lesões renais. A dieta hipocalórica é uma dieta com valor calórico total abaixo dos padrões de normalidade, indicada em obesidade e programas de redução de peso. Foi o que eu falei anteriormente, né? Que a dieta hipocalórica é uma dieta com valor calórico total. Essas dietas geralmente são mais indicadas para as pessoas que estão com sobrepeso,
estão com obesidade, que não pode estar exagerando na quantidade de calorias diárias e também não está exagerando nas refeições. Uma dieta hipogordurosa ou hipolipídica é uma dieta com taxa reduzida de gorduras, usada em casos de hepatite, colecistite, pancreatite e colelitíase. Uma dieta hipossódica é uma dieta com taxa reduzida de sódio, utilizada em casos de edema cardíaco e renal, como é o caso da hipertensão arterial, a cirrose hepática, acompanhada de ascite e toxemia gravídica. Geralmente essa dieta hipossódica precisa ser muito controlada quando as taxas de sódio e potássio estão desreguladas, não estão em equilíbrio. E os pacientes, geralmente que são hipertensos, que possuem cirrose hepática mesmo, não podem estar comendo alimentos ricos muito elevados em sódio. Como exemplo, o sal de cozinha precisa ser controlado até 2 gramas, ou não utilizar o sal de cozinha, substituir o sal de cozinha pelas ervas. Quais são essas ervas? Alecrim, manjericão, salsinha, agrião, utilizar também o açafrão, todos esses alimentos funcionais que vai substituir o sal e vai dar um tempero, um sabor agradável ao alimento e vai diminuir todos os sintomas de problemas cardíacos e renal. A dieta sódica é uma dieta sem sódio, ou seja, sem sal, geralmente utilizada em caso de hipertensos graves e doenças renais. A dieta sódica é totalmente sem sal, como eu falei, pode não utilizar o sal, substituir o sal pelas ervas. E todo esse acompanhamento vai equilibrar o sódio na dieta, vai evitar inchaço das pernas, inchaço dos braços, aquele cansaço exagerado e controle também da pressão arterial. Muito importante estar sempre organizando. E para isso, quando isso acontece, quando na verdade come mais alimentos saudáveis, isso vai acontecer com mais facilidade. Uma dieta hídrica geralmente é o que? O chá, a água, o caldo de legumes coado, água de coco. É uma dieta que precisamos bastante dessa hidratação diária. Vou falar agora sobre a nutrição enteral. O trato gastrointestinal tem a função de decompor os nutrientes pelo processo de digestão. O trânsito do alimento ocorre através do trato digestivo, passando pela boca, esôfago, estômago e intestinos e ânus. Quando o paciente está lá acamado, sem condições nenhuma de mastigar, sem condições de engolir, com dificuldades ou até mesmo dificuldade respiratória, que esse paciente precisa ser instalado nesse paciente, né? Essa sonda, e aí através dessa sonda que vai estar organizando a alimentação desse paciente. Esse paciente vai se alimentar por qual via? Então é a chamada nutrição enteral. Geralmente essa nutrição vai caindo por gotículas, né? Vai caindo a cada gotinha a alimentação ali administrada. Essa alimentação administrada que vai passar para alimentar o paciente através dessa sonda. A nutrição enteral é realizada por via nasogástrica, né, que é através do nariz, ou nasoenteral, através de uma sonda que passa pelo nariz, pelo estômago e vai até o duodeno e o jejum, como eu já falei, né? Esse método é empregado quando os pacientes apresentam anorexia extrema, lesões na boca, esôfago, pacientes inconscientes, disfágicos, com dificuldade de engolir, ou refluxo também, refluxo gastroesofágico grave,
e outros casos. As sondas nasoentéricas são ingeridas até o estômago, duodeno ou jejum. São indicadas para uso a curto prazo. Possui taxas baixas de complicações. Então, é mais difícil ser complicado. E as fotos eu vou mostrar para vocês no momento que a gente estiver interagindo na aula. Eu vou estar mostrando para vocês as fotos, tá certo? Para facilitar mais o entendimento. A nutrição enteral, o método de gastrostomia, elimina a irritação nasal e o estresse psicossocial. Funciona a longo prazo, maior que 4 semanas. Ou seja, ela vai administrando aos poucos, né? Se o paciente, na verdade, que for instalada a naso, tiver irritação, aí vai instalar a gastro, certo? Tudo isso para que o paciente não fique sem se alimentar. Então, essas vias todas da nutrição enteral servem basicamente, o mais importante é nessa via. A nutrição parenteral é a alimentação ministrada aos pacientes utilizando outras vias de administração que não seja do trato digestivo. Via endovenosa é a mais utilizada. E geralmente essa nutrição parenteral utiliza muito a alimentação já artificial, a alimentação já pronta, já preparada em laboratórios para ser administrada. Por quê? Porque é mais seguro, né? Quanto mais seguro for essa administração, corre menos riscos de ter infecções local, certo? Por quê? Porque através da sonda, né? Então, assim, já abre, já fica uma situação mais delicada que precisa ter bastante cuidado com os riscos de contaminação. A nutrição enteral, ela pode ser administrada de forma artesanal. A forma artesanal é quando é administrada em casa. Um suco bem coado, já ensina como fazer, ou até mesmo no hospital, um suco bastante coado, e aí vai colocando ali na seringa para ir administrando para esse paciente ir absorvendo essas gotinhas através da sonda. E temos também a artificial, que já é uma refeição pronta, né? É uma suplementação a mais que vai proporcionar para esse paciente. E precisa ser observado se não vai entupir a sonda, se realmente as gotinhas ali estão caindo de forma certa, para não ter o quê? No broncoaspirar, o paciente não se sentir mal, não ter problemas nem inflamações locais e também o paciente não ficar desnutrido, você achar que o paciente está sendo alimentado e o paciente está demorando demais para receber essa alimentação e, consequentemente, esse paciente vai ficar mais desnutrido ainda, né? Que geralmente as pessoas que utilizam, né? Que têm acesso, que só se alimentam pela nutrição enteral e parenteral, geralmente essas pessoas têm facilidade de estar desnutrida por conta desse processo, que a alimentação é bem restrita, precisa ser suplementada com aminoácidos, precisa ser suplementada com vitaminas, minerais, zinco, cálcio, todas essas fontes. A nutrição parenteral, quando a alimentação enteral é contraindicada, a alimentação parenteral se apresenta como um método rápido e controlado de repor líquidos e nutrientes no organismo. Ela é usada como medida de emergência até que a alimentação oral possa ser restabelecida. É uma alimentação mais cara, porque o custo fica muito alto, porque essa alimentação já é uma alimentação artificial, que geralmente é preparada e por laboratórios de confiança, né? E é o custo muito mais alto, que geralmente a gente vê nas grandes capitais, nos hospitais de grande porte, que contém UTIs, certo? E semi-UTIs também.
A nutrição parenteral, os regimes de nutrição parenteral contêm diferentes componentes, incluindo a água, que é os macronutrientes, carboidratos, lipídios, aminoácidos, eletrólitos, micronutrientes, que é os elementos como vitaminas, foi o que eu falei, né? Outros aditivos, por exemplo, é glutamina, insulina, heparina, que é contido nessa dieta. Eu vou mostrar também para vocês, no momento da aula, né, que a gente estiver interagindo, como é a administração dessa sonda, certo? Para administrar essas refeições. E a alimentação precisa, sim, colocar essa alimentação quando é a dieta artesanal, preparar muitas horas antes de administrar para esse paciente? Não, porque pode correr riscos de contaminação. Esse paciente é um paciente muito delicado, que precisa ter bastante cuidado. A nutrição parenteral, eles podem ser administrados usando recipientes separados ou a partir de um sistema de bolsa pronta para uso, preparado na farmácia do hospital ou pela indústria, que já vem pronto no caso, né? Como eu falei. A nutrição parenteral é formada por bolsas de multicâmaras fabricadas comercialmente. Então, já tem aquelas indústrias ali que já preparam, já comercializam essas bolsas. Ali já vem a quantidade de ml, já vem a quantidade de carboidratos, de proteínas, de lipídios, de vitaminas contidos nessas bolsas. A bolsa de câmara dupla, um compartimento contém uma solução de aminoácidos e a outra contém glicose. Ou seja, porque precisa o quê? Equilibrar a glicose, equilibrar os carboidratos como fonte de energia, né? Para esse paciente, e os aminoácidos para quê? Para que eles não fiquem magros, desnutridos, para que tenha mais força, para que não diminua muito a massa muscular deles. O componente e os eletrólitos também, né? Que esses pacientes precisam se hidratar bastante. Toda a alimentação, a água, essa bolsa, tudo vai ser administrado através dessa sonda, através da nutrição parenteral. O componente lipídico, se usado, deve ser administrado a partir de uma bolsa separada. Então, não pode juntar. O componente lipídico tem que ser uma bolsa separada. O lipídico é o quê? As gorduras. Porque são gorduras boas e não é de fácil absorção, então é por isso que tem que ser administrado de forma separada, para que não haja o quê? Congestionamento no momento da digestão desses pacientes e principalmente da absorção, certo? As bolsas de câmara tripla, todos os macronutrientes com ou sem eletrólitos, né, que é a água, estão contidos em 3 compartimentos separados. Se forem necessários vitaminas e elementos traços, eles podem ser injetados nas bolsas de 2 ou 3 câmaras ou infundidos através de uma linha separada. E aí, fechando essa aula de hoje, né? Lembrando que a dietoterapia é o papel auxiliar da enfermagem. O auxiliar de enfermagem tem fundamental importância na dietoterapia. Geralmente, o auxiliar de enfermagem deve administrar a dieta aos pacientes impossibilitados de fazer por si próprio. Então, vai ajudar, vai conciliar, como eu falei para vocês antes, né? Após anotar no prontuário a aceitação alimentar do paciente. Então, é importante, todo final quando o paciente termina de se alimentar, vocês vão precisar identificar se aquele paciente se alimentou bem ou não, registrar no prontuário, é importante. Por quê? Porque tudo ali vai estar garantido que vocês estão assistindo aquele paciente. Se o paciente bebeu água, se o paciente não bebeu, se o paciente se alimentou bem ou não, tudo isso vocês vão estar administrando. Deverá também, na ausência do enfermeiro, notificar o serviço de nutrição e dietética, sinalizar, né, para a nutricionista: ó, esse paciente comeu bem hoje, ó, esse paciente não comeu, ó, esse paciente bebeu, se hidratou bastante, ó, esse paciente não quis beber água hoje. As admissões e transferências, altas e óbitos de pacientes também precisam ser informadas.
Se o paciente chega hoje na unidade, precisa ser informado, ó, aquele tal paciente chegou em tal leito, para que a nutricionista possa fazer essa parceria, como eu já falei com vocês antes. Bem como as alterações dietéticas prescritas pelo médico. Se o médico faz alguma alteração, houve mudança no diagnóstico clínico ali, claro que a nutricionista também vai precisar estar de olho no prontuário, mas vocês também precisam estar dando esse apoio ao nutricionista. É isso, então eu agradeço, mais uma vez e espero que logo mais a gente se vê, vocês assistam o vídeo, logo mais a gente se vê para interagir, retirar as dúvidas, eu fazer as perguntas, certo? Até mais, tchau, tchau!